Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Igreja. Pessoal, domingo passado não tivemos aula, algumas pessoas até vieram queixar comigo, pessoas que sempre acompanham, estão sempre assistindo as aulas, vieram falar, poxa Alberto, fiquei esperando, não teve. Por quê? Nós encerramos no domingo, sem ser o passado, no outro, nós encerramos o estudo em Gálatas. Um estudo longo, está aqui no canal da Igreja, nós fizemos todos os versículos daqueles 6 livros. E foi desafiador, foi extremamente cansativo para mim, mas foi algo extremamente gratificante, principalmente a resposta que a igreja deu, a resposta que as pessoas deram, de estarem gostando, de estarem crescendo, de estarem progredindo no conhecimento da palavra de Deus. Teve uma irmã muito querida, ela não perde aulas, que ela virou e falou assim, Alberto, as suas aulas, a forma como as aulas estão sendo ministradas na igreja, estão me ensinando e me ajudando a ver o Evangelho e ver a palavra de Deus de uma forma que eu não via antes. E ela pegou e trouxe, domingo, ela trouxe uma questão lá em João, e muito legal a forma como a mente dela está funcionando biblicamente. Ela consegue relacionar os textos, e aquilo ali é bem gratificante, alegra bastante o coração da gente. Então, foi bem cansativo, mas foi muito gratificante os estudos em Gálatas. Só que o que acontece, irmãos? Eu queria começar um outro livro, e se a gente continuar nesse modelo EAD que a gente está aqui online, muito provavelmente nós vamos começar um outro livro da Escritura. Eu estou entre Joel e Filipenses, muito provavelmente um desses dois. Está mais para Joel, porque Joel é um livro do Antigo Testamento, a gente acabou de fazer um do Novo. Mas nós iremos fazer mais um estudo de um livro. Só que o que acontece? Eu tive conversando com o pastor e conversei também com os outros irmãos do Ministério de Ensino, o Júnior, a Sueli. E o que acontece? Nós vamos intercalar os estudos de livros da Escritura, no tempo que a gente estiver online, tá? Nós vamos intercalar os estudos de livros da Escritura com estudos temáticos por época. Como assim? Quando a gente estiver chegando na época do Natal, quando a gente estiver chegando na época da Páscoa, nós temos, irmãos, que parar para estudar sobre Jesus. A igreja tem que parar para respeitar esses períodos e estudar sobre o nosso Redentor, sobre a sua encarnação, sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre os efeitos da sua obra e sobre a sua morte, ressurreição, sobre a sua volta também. Quando chega no mês de junho, a gente tem que parar, porque normalmente, na história da igreja, o período do mês de junho é conhecido como período de Pentecostes, a gente tem que parar para estudar sobre o Espírito Santo, sobre a doutrina do Espírito Santo, que é uma doutrina tão distorcida na mentalidade, no entendimento dos evangélicos da nossa época. O pessoal entende o Espírito Santo de uma forma totalmente errada, assim como as suas ações sobre a vida do ser humano, assim como os atributos do Espírito Santo, assim como a sua pessoalidade. Todas essas coisas são muito distorcidas, então é interessante que a gente pegue esse período do mês de junho, ali aqueles 4 domingos, para estudarmos, 4 ou 5, né, para estudarmos sobre o Espírito Santo. Assim como nós que somos batistas, é legal a gente pegar o mês da Reforma, 4 ou 5 domingos do mês de outubro, e estudarmos sobre a Reforma Protestante, os seus alicerces, os seus fundamentos teológicos, as suas implicações na nossa vida. É interessante. Então, o período perto da Páscoa, 3, 4 domingos perto da Páscoa, esses 4, 5 domingos, na verdade são 4 domingos antes do Natal, os 4, 5 domingos de junho e os de outubro, é interessante a gente parar para estudarmos essas questões. Então são 4 em dezembro, 4 na Páscoa, 4 em junho e 4 em outubro. Dá 16, no máximo 20 domingos por mês, dos 52 que nós temos, que nós pararemos de estudar o conteúdo que nós estivermos fazendo no EBD, para que nós possamos sim debruçar sobre essas questões que são relevantes para a igreja. Assim como vamos intercalar também os estudos de livros com aquelas matérias, aqueles assuntos que o pastor considerar relevantes para a igreja no momento. Se ele falar, Alberto, eu acho que a igreja tem que estudar sobre discipulado um pouco mais, a gente vai parar o que estiver fazendo e vamos estudar sobre discipulado, porque o pastor ele tem uma percepção muito mais profunda das necessidades da igreja do que muitas vezes nós que estamos no rebanho. O período que antecede o Natal, irmãos, os 4 domingos que antecedem o Natal, são conhecidos na história da igreja como período de Advento. Então, teoricamente, a gente pararia os 4 domingos que antecedem para estudarmos sobre Jesus, né? Só que o que acontece? Faltam 7 para o último domingo. Se eu não me engano, o último domingo antes do Natal esse ano é o dia 20. Faltam 7 domingos. A gente está sacrificando um hoje com essa aula introdutória. E depois teremos 6 domingos em que nós iremos estudar algumas questões relacionadas a Jesus, mostrando Jesus aplicado de uma forma prática na vida de pessoas, mas principalmente são histórias reais e como Jesus oferece respostas reais para questões reais de pessoas reais. Tá bem? Como assim, Alberto? O livro que nós iremos usar é esse livro aqui, chamado Morte por Amor, Cartas da Cruz.
que é escrito pelo Mark Driscoll e pelo Gary Breshears. Breshears. Não sei como é que diz isso, irmãos. Teólogo muito bom. E como é que funciona o livro? As sessões do livro são assim. Sempre tem uma história. Deixa eu ver se eu acho um mostrar para os irmãos. Vou pegar uma mais simples aqui, que essa aqui está complexa demais. Aqui. A gente sempre tem uma história. Tá vendo aqui, irmãos? Meu pai costumava me espancar. Me espancar. Jesus é a propiciação do Bill. E aí tem a história de vida do Bill. Tem aqui a ilustração. E tem a história de vida do Bill. E depois tem uma carta. Tá aqui, ó. Caro Bill. É uma carta pastoral. O Mark Driscoll era pastor do Bill, tá? O Bill é uma pessoa real, tá, irmãos? Aí tem uma carta pastoral. E ao final da carta pastoral, que é o capítulo onde o Driscoll apresenta todas as questões, como que o aspecto da obra de Jesus, a propiciação de Jesus, se aplica especificamente à vida do Bill. Bom, como é que a propiciação de Jesus muda e transforma essa situação que o Bill vivia de violência em casa. No final, que é a parte que o Gary faz, Gary Breshears, que é o teólogo, tem respostas e perguntas frequentes sobre propiciação. Tá bom? Como é que nós vamos fazer? Esse livro ele não está em linha mais, ele saiu ele não é mais produzido, até mesmo porque essa editora Tempo de Colheita, aqui no cantinho aqui, essa editora, ela encerrou as atividades. Era de um rapaz até conhecido meu chamado Felipe Leitão. Então o que acontece? Eu vou digitar a história, no caso aqui a história de vida do Bill, eu vou digitar e a história será entregue na igreja nos cultos de domingo, tanto de manhã quanto à noite. Será entregue na mão dos irmãos da igreja, dobradinho ali o papel. E eu não quero que os irmãos abram durante o culto, eu quero que os irmãos abram quando chegam em casa, no domingo à noite, ou durante a semana. Mas eu preciso que os irmãos leiam a história. Leiam a história conta a vida da pessoa, e no domingo seguinte nós iremos trazer a solução para aquela história que os irmãos leram e meditaram durante a semana. A história é curta, vai dar 2 páginas no máximo ali, né? Uma folha frente e verso, a história de vida da pessoa. Então eu preciso que os irmãos recebam esse material no domingo, leiam, tá bem? De alguma forma, eu vou dar um jeito de disponibilizar digital também. A gente vai jogar no grupo do WhatsApp da igreja e eu vou conversar com o Davi a possibilidade de a gente colocar isso linkado aqui embaixo para os irmãos poderem fazer o download do material também. Tá? Quem não recebeu, perdeu e quer pegar o digital para ler, gosta de ler no digital, vai ter essa opção também. Então a pessoa vai receber a história, vai ler a história, vai entender a história de vida da pessoa, não é difícil de entender, são histórias marcantes. No domingo seguinte nós iremos ter a resposta. Ok, o Bill era espancado, Alberto, eu fiquei a semana inteira pensando no Bill que era espancado. Domingo que vem nós vamos ver que resposta Jesus, Deus encarnado, traz, sendo propiciação para a vida do Bill que era espancado. Ok, pessoal? Essa é o sistema de funcionamento. A aula foi ao ar no domingo, o pessoal assistiu, vai receber a nova carta com a nova história do domingo seguinte. Tá bem? E assim nós vamos avançando. Propiciação, redenção, expiação, justificação e todos os efeitos da vida perfeita e santa que Jesus teve. Desligou minha máquina aqui. Ok, voltou. Irmãos, mas antes de nós fazermos isso, tudo, já estamos com 10 minutos de vídeo, que foi só de introdução, só explicando o que já passou e como é que vai funcionar. Espero que tenha ficado claro. Vou resumir aqui, resumidão. Os irmãos vão receber no domingo uma carta que vão ler durante a semana. No domingo seguinte, nós teremos uma aula que vai trazer respostas para a situação da carta que os irmãos receberam. Tá beleza? Vamos lá então. Morte por Amor, Cartas da Cruz. A nossa série sobre os efeitos da vida e morte de Jesus. Queremos estudar nesse período de Advento estendido. Advento são 4 domingos, nós iremos fazer 6 aulas. Vamos estender um pouquinho, tá? Vamos estudar algumas facetas de Jesus e respostas às situações da vida real, tá? Por meio da carta que vai ser disponibilizada, todas as histórias extraídas do nosso livrinho aqui. Ah, Alberto, eu queria dar uma olhada no livro depois. Posso emprestar para os irmãos, sem problema nenhum, mas só posso emprestar depois que acabar a série, porque eu vou precisar dele, tá bom? Irmãos, nós estamos antes de começarmos a aula mesmo, propriamente dita, nós vamos orar e vamos ler um versículo bíblico, tá bem? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de começarmos um novo desafio, estudando sobre os efeitos da vida perfeita, da morte de Cristo Jesus no lenho em nosso favor. Não só em nosso favor, mas também em favor, Pai, de várias pessoas que passam por situações tão terríveis, que vivem situações tão difíceis e que somente em Jesus e na sua cruz podem achar a resposta.
que o Senhor trabalhe em nossos corações, que o Senhor trabalhe em nossas mentes, que o Senhor nos dê toda a disposição para assistirmos às aulas, para lermos o material, e que assim o Senhor, e somente o Senhor, venha ser edificado e os nossos corações venham ser, somente o Senhor venha ser glorificado e os nossos corações venham ser edificados na Tua palavra. Que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, Mateus capítulo 16, Mateus 16, de 13 a 16, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo. E é extremamente importante que nós voltemos a estudar sobre cristologia, que é a doutrina de Jesus. Mas não apenas uma cristologia de teologia sistemática, aquela cristologia seca, mas que possamos estudar quem é Jesus, partindo dos efeitos, obviamente partindo da palavra de Deus, mas principalmente dos efeitos que a vida dele tem sobre a vida das pessoas que o seguem. Como que esse Cristo Deus age e transforma a vida das pessoas. Como que em Cristo Jesus nós temos respostas para as vidas das pessoas, para as questões que assolam as pessoas, para as situações que as machucam. Nesse livro nós temos essa oportunidade de ver histórias reais e, partindo da resposta pastoral apresentada no livro, podemos dar uma resposta, entendermos como Jesus traz resposta para todo e qualquer dor e sofrimento que o ser humano passa. Nós estamos em um tempo de questionamento. Recentemente aqui no Brasil nós vimos isso. Um questionamento de doutrinas, um questionamento de validade da Escritura, um questionamento da divindade de Jesus, um questionamento da pessoalidade de Jesus, assim como outras coisas. Nós estamos nesse tempo de questionamento, em que as pessoas estão questionando, estão querendo construir novas doutrinas, onde há uma fuga da igreja do que nós chamamos de ortodoxia, que é o ensino clássico, o ensino claro e cristalino das Escrituras. Por outro lado, nós também estamos em uma época de redescobrimento das grandes doutrinas. E isso é motivo de alegria, porque enquanto uns estão se afastando cada vez mais e estão sendo levados por falsos mestres, estão sendo levados por pessoas que distorcem a palavra de Deus ou a negam em sua completitude, por outro lado, existem grupos de pessoas que estão se dedicando cada vez mais à palavra de Deus e que estão tentando entender realmente o que a Bíblia diz sobre certos assuntos. E isso é extremamente importante. Mas não basta apenas nós redescobrirmos as verdades. Ok, eu redescobri a doutrina do Espírito Santo. Eu redescobri a doutrina de Jesus. Eu redescobri a doutrina da igreja. Não basta apenas eu fazer isso. Eu tenho que conseguir responder as questões da sociedade ao meu redor, das pessoas que me cercam no meu trabalho, na escola, na fila do banco, no ponto de ônibus, no transporte coletivo, o camarada do Uber. Você está conversando com o Uber, ele abre o coração e mostra uma situação terrível da vida dele. A caixa do supermercado, o funcionário da empresa onde você trabalha, pessoas que você tem contato todos os dias, esbarra por aí, que você pode tocar uma palavra, elas podem trazer questões. E você não basta apenas redescobrir as doutrinas e sabê-las de forma intelectual. Você tem que conseguir, partindo da doutrina, falar, olha, tem solução para isso. Lembra o exemplo que eu dei no começo aqui do Bill? O Bill, ele é uma pessoa cheia de traumas que apanhava do pai. O pai dele batia nele, batia na mãe. Ele cresceu num lar totalmente desestruturado. O pai dele era um covarde. Ele vai e traz isso para você. Poxa, meu pai era assim, assim, assado. Eu tenho uma raiva, um ódio terrível do meu pai por causa disso. E aí você tem que conseguir ir na Bíblia e puxar. Achar em Jesus resposta. Achar no Espírito resposta. Achar em Deus resposta para essa dor do Bill e como ele vai tratar essa dor. E essa é a ideia dessa nossa série que vai começar. Então, a gente tem que conseguir dar as respostas para uma cultura que está em constante mudança, tá? Todas as doutrinas têm que ser estudadas, irmãos. Seria muito legal, uma coisa que eu tenho vontade de fazer na nossa igreja ainda, é sim conseguir fazer uma série de estudos em várias doutrinas, simpósio de
pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, simpósio de armatiologia, pecado, simpósio de cristologia, simpósio de teologia própria, simpósio de soteriologia, doutrina da salvação. Eu tenho vontade de fazer isso. Não sei se Deus vai nos dar essa oportunidade, mas ia ser algo fantástico. Fora o EBD, à parte, para que o pessoal crescesse nas doutrinas. Todas têm que ser estudadas. Mas nós vamos focar agora em cristologia aplicada à vida prática. A gente tem que ter em mente o seguinte, irmãos. Como nós vamos ver várias questões da obra de Jesus, é interessante, é extremamente importante que nós estudemos isso de forma a retificar nossa visão sobre Cristo. Porque talvez eu e você somos crentes, mas temos uma visão distorcida de Jesus. E uma visão distorcida de Jesus tem que ser algo que tem que nos preocupar. Por quê? Um crente ele só permanece em Jesus por toda a vida se ele entender quem é Jesus, de forma correta. Jesus é esse. Então, assim. Porque tantas pessoas a gente conhece que se dizem crentes e largam Jesus no meio do caminho, que passam a atacar Jesus, se tornam inimigos de Cristo. Por quê? Porque não tinham o entendimento correto da cruz de Cristo e nem da pessoa dele. Então é extremamente importante que eu e você tenhamos uma visão bíblica de Jesus para que possamos segui-lo de forma bíblica, sem desanimar, sem olhar para trás, firmes no propósito e cientes, certos daquele que nos resgatou. Temos que conhecer Jesus como ele é. Tá bem? Nesse estudo que nós iremos fazer, nós iremos ver várias facetas de Jesus, como eu já disse, várias coisas que ele fez, ou vários efeitos da obra dele sobre a nossa vida, propiciação, redenção, justificação, vários outros, tá? Mas uma coisa que eu não vou fazer, irmãos, não vou trabalhar, é trabalhar sobre divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Alberto, por quê? Porque eu acho que é básico um crente fiel. Se você é crente em Jesus, você crê que Jesus é Deus. Não tem como ser crente sem crer que Jesus é Deus. Se você é crente em Jesus, você crê que Jesus é homem e que morreu, derramou sangue no madeiro. Então nós não iremos trabalhar essas questões. Certo? Não iremos trabalhar essas questões. Alberto, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar essas outras questões, que são questões um pouco mais complexas aplicadas à vida. Alberto, eu tenho dúvidas sobre divindade de Jesus. Eu tenho dúvidas sobre pessoalidade de Jesus. Humanidade, né? Manda aqui nos comentários, WhatsApp para mim. Igreja, encontrou comigo na igreja. Alberto, por que Jesus é Deus? A gente vai sentar e vamos conversar. Tá bom? Mas nós vamos trabalhar essas questões aqui. Por exemplo, deixa eu até pegar aqui no livro algumas. Vão ser 6 dessas, tá? Christus Victor, Jesus como redenção, Jesus como sacrifício da nova aliança, Jesus como dono de justiça, Jesus como justificação, Jesus como propiciação, expiação, obra reconciliatória de efeitos limitados e ilimitados a favor de alguém, Jesus como resgate, Jesus como exemplo, Jesus como reconciliação e Jesus como revelação. Tá bom? Então vai ser esses temas, vão ser provavelmente 6, ou se eu acertar com o pessoal do grupo de ensino ali, do Ministério de Ensino, talvez a gente estenda e faça os 12. Tá bem? Nós estamos ainda em conversas com relação a isso. Mas, antes de começarmos domingo que vem a aula do jeito que vai ser, partindo da história, eu quero trabalhar com os irmãos, eu quero apresentar para os irmãos 4 verdades essenciais aqui, que vão ser o alicerce das nossas aulas. Então vocês vão ter que entender essas 4 verdades, ter elas no coração e na mente, para que possamos encarar as histórias, que são histórias duras, tá? São histórias que eu li o livro, são histórias que realmente dói o estômago, tá, irmãos? Tem histórias que são fortes mesmo, que machucam realmente o estômago da gente ali, te faz derramar lágrimas. Mas a gente tem que conhecer essas 4 verdades que nós vamos trabalhar hoje para que possamos construir o edifício em cima dela. Para cada uma das verdades eu separei um versículo, então nós vamos trabalhar elas aqui agora. Como eu já disse, são 4 verdades basilares, tá? Nesta aula introdutória iremos apresentar 4 verdades essenciais que devem nos acompanhar durante os estudos, tá? Essa apresentação é importante para que possamos nos concentrar na escritura no restante das aulas, tá bom? Então vamos lá, primeira verdade. E aí o Davi, ele reclama que ele tem que assistir a aula todinha com bastante atenção, porque eu falo, o Davi vai colocar aqui embaixo. E eu falo e eu sei que ele coloca. Então o Davi vai colocar, cada verdade ele vai colocar aqui embaixo a verdade, anote no seu caderno a verdade com a referência, tá bom? Primeira grande verdade, irmãos, Jesus é uma joia de muitas facetas. Jesus é uma joia com vários aspectos. Isso está lá em João, capítulo de número 21, versículo de número 25.
João 21, 25. Diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus, ele é extremamente rico em aspectos. Jesus é extremamente rico na pessoa. Jesus é extremamente rico nas suas obras. Certo teólogo afirmou que a cruz é a grande joia da fé cristã. E como toda grande joia, tem muitas facetas, todas dignas de serem analisadas por seu brilho e sua beleza. O teólogo fala isso da cruz, mas isso também se aplica ao Deus homem que foi pendurado nessa cruz por amor a mim, por amor a você. Jesus, ele tem muitos aspectos, tá? Então, partindo disso, a gente tem que ver Jesus como Deus encarnado, Deus homem, Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco. E que como Deus, um Deus eterno, um Deus intangível, um Deus que a mente humana não consegue compreender na sua plenitude, ele é extremamente complexo. Mas apesar da complexidade de Deus, apesar da complexidade de Jesus, e se você acha que Deus é simples, lê Ezequiel, e você vai ver que Deus é extremamente complexo, Apocalipse, Deus é extremamente complexo. Mas também Deus é extremamente simples. Deus é um humilde carpinteiro. Então a gente tem todas essas qualidades, todas essas virtudes de Jesus, e que nós temos que tentar gastar tempo nas nossas vidas para estudar todas elas. Essas 6 aulas são bem curtas e a gente vai ver praticamente os efeitos da obra de Jesus sobre a vida da gente. Obra essa que começa no Natal, né? Que é o evento mais importante da história do mundo, do universo, que é quando Deus entra na história, quando Deus toca a terra, é quando Deus se faz homem. Essa grande obra de Jesus começa no Natal, mas essa grande obra de Jesus também, ela começa na eternidade. Ela culmina no Natal. E todos os efeitos que nós vamos ver, eles só são possíveis porque Jesus se fez carne. Por isso a importância do Natal. Por isso a importância da pessoa de Jesus. Uma coisa importante, irmãos. Ah, Alberto, Jesus é uma joia de várias facetas. Sim, é como um cristal, é como um diamante. Todas aquelas faces do diamante ali. Cada lado do diamante com a sua beleza, cada lado desse diamante com a sua complexidade, cada lado desse diamante com a sua riqueza de detalhes. Então, esse é o nosso Deus. Tá? Mas um diamante a gente consegue analisar, ele não, ele está muito além. Mas é importante que a gente temos esse entendimento de um Jesus inteiro. Mesmo que eu não consiga entender todos os aspectos dele, mas eu tenho que entender Jesus como inteiro. Porque o que acontece muitas vezes? Tem gente que acha que Jesus é só homem. Tem gente que acha que Jesus é só Deus. Tem gente que acha que Jesus é só um camponês humilde. Tem gente que acha que Jesus é só rei. Tem gente que acha que Jesus é um revolucionário. Tem gente que acha que Jesus era alguém que veio para libertar a mulher da opressão da época. Tem gente que era um bom mestre. Todas essas coisas são verdades, mas elas não podem ser pensadas para estudar só isso. Porque se você ver só esse aspecto, você vai ter um Jesus distorcido. E aí a gente começa a criar um Jesus do jeito que eu quero. Há um Jesus revolucionário. Jesus é revolucionário. Ah, Jesus é um ícone a ser seguido. Ah, Jesus é um rebelde contra o sistema. Ah, Jesus é aquele que defende família. Jesus é aquele que defende que os discípulos carregassem espada. Ah, Jesus é um reacionário. Entendeu? Então se a gente pegar só esses aspectos, Jesus é o que defendeu a mulher adúltera, Jesus é o feminista. Então se a gente pegar só esses aspectos, a gente vai ter uma visão distorcida de Jesus. E aí a gente cria um Cristo pra gente. A gente não cria esse Cristo de João 21, 25, que fez tantas coisas e que é tão grandioso e tão complicado de se entender, ao mesmo tempo que é tão simples e mora em nós. A gente cria um Cristo do jeito que eu quero. Eu quero um Jesus revolucionário. Eu quero um Jesus dos estudantes. Eu quero um Jesus dos excluídos. Eu quero um Jesus dos tradicionais. E a gente cria esse Jesus. E o pior, quando a gente cria esse Jesus, a gente começa a colocar em conflito o Jesus que eu criei com o Jesus que os outros criaram. Porque tipo assim, eu sou do cara do Jesus da família. E do porte de arma lá do discípulo. E o outro crente é o do Jesus revolucionário. E aí eu começo a brigar com outro crente. E ele começa a brigar comigo. E aí nem eu e nem ele reconhecemos a grandiosidade desse Cristo. Nem eu, nem ele conseguimos dobrar os nossos corações diante do Cristo crucificado. Mensagem do apóstolo Paulo. Porque nada dê a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Então é importante nós consigamos entender que Jesus é essa grande joia com muitas
facetas, com muitos lados, e que nós temos que tentar entender todos eles. Segunda grande verdade, Davi vai colocar aqui embaixo também. João capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alberto, você abriu a Bíblia para ler João 3,16? Sim, eu abri a Bíblia para ler João 3,16. Porque é exercício. É uma coisa que eu recomendo os irmãos folheiem a Bíblia. Irmãos, partindo de João 3,16, a segunda grande verdade: Jesus não é um empréstimo do paganismo. Algumas pessoas acreditam que algumas narrativas bíblicas são retiradas da cultura pagã. Inclusive a história do próprio Jesus. O pessoal tem um deus pagão chamado Mitra, e o pessoal faz um paralelo entre Jesus e Mitra. Também na cultura egípcia tem Osíris, e o pessoal faz um paralelo entre Jesus e Osíris. E gosta de fazer essas coisas. Tá vendo? A história de Jesus é inventada, é uma cópia de Osíris. A história de Jesus é inventada, é uma cópia de Mitra. E muita gente fala assim: já que a Bíblia usa histórias pagãs, a Bíblia copiou dali para criar a história de Jesus, os judeus copiaram dali para criar as histórias do Antigo Testamento, a gente também pode fazer uso do paganismo. A Bíblia está cheia de paganismo, a Bíblia está cheia de coisa da cultura caída, a gente também pode usar um monte de coisa da cultura caída. Irmãos, a Bíblia cita várias coisas da cultura caída. A Bíblia cita várias coisas do paganismo, mas nunca aprovando, sempre reprovando. Culto a Moloque, a Bíblia reprova, que é basicamente aborto, tá? Culto a Moloque, aborto moderno é culto a Moloque. Culto a Baal, a Bíblia cita. Relacionamentos sexuais fora do padrão bíblico, a Bíblia cita, mas reprovando. Mas o que acontece? Tem muita gente que pega e fala assim: já que a Bíblia usa histórias pagãs, a gente também pode fazer uso disso. E aí a gente faz uma releitura de Jesus à luz da cultura. A gente olha para a cultura ao nosso lado, e aí a gente lê a Bíblia partindo da cultura. O que a cultura diz? A cultura diz isso. Então esse texto aqui, ele não serve mais, eu vou arrancar. Porque não está de acordo com a cultura. E quando acontece isso, que a gente olha a cultura ao nosso redor e considera mais ela do que a palavra de Deus, a gente tende a fazer o quê? A acreditar em um monte de barbaridade. Por que Deus é pai? Por que Deus não pode ser mãe? Entendeu? A Bíblia é machista quando fala que Deus é pai. Então, eu acredito que a gente está vivendo uma época aí de amor, de tolerância, de não sei o quê, essas questões do politicamente correto. Então a gente tem que sim aceitar a teologia da missão integral. O que importa é primeiro alimentar a pessoa. E aí apresenta Jesus se der. Irmãos, é importante alimentar, mas o mais importante é pregar o Evangelho. O que vai salvar a pessoa é o Evangelho. E várias outras barbaridades. Teologia inclusiva. Não, mas o movimento homossexual cresce. Então nós temos que ter uma teologia inclusiva. Vamos rasgar Romanos capítulo 1. Vamos rasgar as partes da Bíblia que condenam a prática, colocando-a como pecado. Então o pessoal acredita que várias coisas do paganismo foram colocadas na Bíblia, e que por terem sido colocadas na Bíblia, a gente pode aceitá-las e entendê-las como pagãs. Inclusive a história de Jesus, alguns entendem ser uma cópia de histórias de outros deuses pagãos. Mas a Escritura e a pessoa de Jesus, irmãos, e agora eu quero deixar claro, a segunda grande verdade: Jesus não é um empréstimo do paganismo. A Bíblia não é um empréstimo do paganismo. A Bíblia e Jesus vieram de Deus para o homem. Jesus é Deus vindo de encontro à humanidade. A Bíblia é Deus falando com a humanidade. Eu queria abrir alguns versículos agora. A Escritura e a pessoa de Jesus não vêm da cultura de forma alguma. Antes são entregues por Deus aos homens. 1 Coríntios. Capítulo de número 15. Versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Eu entreguei o que eu também recebi, eu recebi da parte de Deus isso. Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso aqui. Ele recebeu que Jesus veio segundo a Escritura, morreu segundo a Escritura, ressuscitou segundo a Escritura. Gálatas 1, olha Gálatas voltando aí, irmãos.
Gálatas aparecendo de novo aqui na nossa BD. Gálatas 1, 11 e 12. E depois o 15 e o 17. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, ou seja, não é segundo a cultura. Porque eu não recebi, nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Versículos 15 e 17. 15 a 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, voltei outra vez para Damasco. É Deus que revela Cristo na Escritura. É Jesus que decidiu vir em comum acordo na Trindade. É Deus vindo atrás do homem. Não tem nada emprestado da cultura. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que ele recebe Jesus, Jesus é revelado para ele, para que ele pregue para a cultura, para que ele leve Jesus à cultura. O evangelho é Deus falando na cultura e nunca emana da cultura, apesar de que o evangelho tem que ser pregado a todas as culturas, porque o evangelho está acima de todas as culturas, assim como Cristo está acima de todas as culturas, porque ele é o conteúdo do evangelho. Qualquer mensagem que modifique o Jesus bíblico, falando, colocando como fruto de paganismo, comparando com deuses pagãos, qualquer mensagem que modifique o Jesus bíblico ou sua mensagem ou os questione, deve ser vista como demoníaca e rejeitada por crentes fiéis. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam ou querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, traz o seguinte. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente tolerais. Ou seja, vocês estão aceitando gente que não deveria estar aí. O cara está pregando um Jesus à parte, um outro Cristo. Jesus, ele é uma joia de muitas facetas, e Jesus não é um empréstimo do paganismo. Jesus é a revelação de Deus. A palavra de Deus é a palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Perfeita, sem erros, sem falhas, que não conduz ninguém ao erro. Tá bem? Tem uma frase que eu coloquei aqui de uma escritora chamada Nancy Guthrie. Ela fala o seguinte: Deus inundou o mundo com sua bondade ao entrar nele na pessoa de Jesus Cristo. Então é ele que veio. Jesus não veio de nenhum outro lugar, não é emprestado de cultura nenhuma. Jesus é o Filho de Deus. Vamos sempre lembrar lá do nosso versículo base, Mateus 16, 13 e 16. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá bem, irmãos? Então já vimos a primeira verdade, a segunda verdade. E agora vamos ver a nossa terceira verdade. Então, irmãos, como terceira verdade, nós temos que Jesus é exaltado na história da igreja. Nós já lemos o capítulo 16 de Mateus, do versículo 13 ao 16, e agora nós vamos ler do 17 ao 18. Diz assim: Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Revelou o quê? Essa verdade que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando Jesus fala aqui sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não está falando da pessoa de Pedro. Está falando sobre a afirmação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. É sobre esta afirmação que repousa a igreja, tá bem? E aí,
quando a gente pensa que Jesus é exaltado na história da igreja, a gente tem que entender que ao achar em Jesus a resposta para aquelas dores, lembra que eu falei lá no comecinho da aula, do relato do sofrimento das pessoas que estão contidas no livro e que nós vamos achar as respostas em Cristo? Ao trazer essas respostas, ao buscarmos essas respostas, nós temos que conseguir olhar para trás e entender que a igreja, na sua história, tem achado em Jesus respostas para as questões que ela passava. Porque é Jesus que edifica a igreja. As portas do inferno não resistem à igreja de Cristo. Porque tu és Pedro, sobre essa igreja edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai prevalecer, porque é Jesus que a edifica dia após dia. E é Jesus que a vem edificando através da história. E aqui nós temos questões que são muito atuais, questões que a gente encontra por aí no nosso dia a dia. Mas a igreja passou por outras questões e Jesus estava presente na história da igreja, sendo exaltado cada vez que a igreja conseguia, partindo do evangelho, responder às dores das pessoas. E assim a gente pode pensar, por exemplo, na igreja primitiva. Jesus era exaltado na história da igreja primitiva quando uma igreja que entendia que ele veio humilde como um simples carpinteiro, como um camponês do campo, mas que um dia ele voltaria como rei, como grande redentor, como juiz de todas as coisas, e que ele vindo, ele venceria todos os inimigos. Irmãos, uma igreja que entendia que ele veio como camponês, mas que ele virá como rei vencedor depois, para aniquilar os inimigos, é algo fantástico. Principalmente se a gente entender que aquela igreja vivia em um contexto de perseguição. Aqueles irmãos ali, eles aguardavam a volta de Jesus para resgatar eles daqui, para fazer a justiça. Apocalipse mostra muito bem isso. Apocalipse 6, 9, diz assim, 9 em diante. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, isso aqui é igreja primitiva. Igreja perseguida, igreja de gente morrendo, mas igreja de gente que aguardava a justiça de Deus, a volta de Jesus, Jesus como grande vencedor sobre aqueles que a perseguiam. Igreja primitiva. Então, na história da igreja primitiva, Jesus é exaltado, na esperança deles, do Cristo vencedor. A igreja ortodoxa russa, ela exaltava Cristo ao ressaltar a encarnação de Manuel. A igreja oriental, na igreja ortodoxa russa, eles acreditam, como é que eles olham, eles entendem até hoje, como é que é importante a encarnação no fato de que é Deus vindo até a humanidade, trazendo vida eterna, poder sem fim e energia para a proclamação. Sem a encarnação, sem que Jesus se fizesse carne e habitasse em nosso meio, seria impossível para a igreja ter vida eterna, poder sem fim e capacidade de proclamação. A igreja seria só um clube social. Então, para a igreja ortodoxa russa, é extremamente importante isso. E por isso que eles exaltam. E na história da igreja ortodoxa russa, o Cristo é exaltado como Cristo encarnado. Como efetivamente Emmanuel, Deus conosco, o Jesus natalino. A igreja anabatista, ela exaltava a vida perfeita de Jesus. Os anabatistas, um grupo que já não existe, ele ainda vive em... A gente acha traços dele em grupos minoritários, como os menonitas, os Amish. Os anabatistas, eles acreditavam que a vida perfeita que Jesus teve, ou seja, eles exaltavam a perfeição de vida de Jesus, não apenas como uma preparação para a cruz, como Jesus sendo perfeito para ser um cordeiro perfeito para a cruz, mas também como um exemplo para nós, como um modelo que a igreja tinha que viver. E os irmãos anabatistas também eram perseguidos. Então os anabatistas, ou para alguns que não eram irmãos, né, tem gente que não acredita que os anabatistas sejam cristãos verdadeiros, para os anabatistas, Jesus ele era um modelo a ser seguido. Ele é Deus, ele morreu na cruz, ele morreu para nos salvar, mas também ele é um modelo para que nós possamos viver igual, tá bem? Então eles exaltavam a vida perfeita de Jesus, não apenas como preparação para a cruz, mas como um modelo de vida. Outro grupo bem antigo, os pietistas,
Eles exaltavam Jesus à medida que eles eram extremamente apegados à certeza da ressurreição de Jesus. Eles acreditavam profundamente nisso e acreditavam que isso era a base de uma vida cristã perfeita. A ressurreição de Jesus era a base da nossa regeneração. A ressurreição de Jesus era a base para a nossa vida eterna. Tudo se fundamentava, o nosso viver hoje e o nosso viver futuro se fundamenta na ressurreição de Jesus para os petistas. Eles davam um valor muito grande nisso. Vale fazer um link aqui dos petistas, lá do século XVI, XVII, com com a igreja primitiva. Porque os petistas também sofreram perseguição. Assim como a igreja sofria perseguição e acreditava no Cristo que venceria, os petistas sofriam perseguição, eram queimados na fogueira. Só que esses petistas queimados, eles tinham certeza da ressurreição deles. Por isso que muitos petistas eram queimados. Porque as pessoas que os queimavam acreditavam o seguinte: não, se a gente queima o corpo, não tem nada para ressuscitar. Mas eles eram extremamente apegados nisso. E Jesus era exaltado na vida da igreja pietista por essa certeza da ressurreição que eles tinham. A cruz de Jesus nos oferece propiciação e perdão eternos, sem méritos nossos, sendo a morte dele o único ato capaz de nos proporcionar plena justificação. A cruz de Jesus nos oferece propiciação e perdão eternos, sendo a morte dele no madeiro o único ato capaz de nos proporcionar justificação. É só a morte de Jesus no madeiro que nos torna justos diante de Deus. Não existe mérito nenhum nosso, não existe nada de bom que nós possamos anexar isso. E isso é uma característica, e assim Jesus era exaltado na vida da igreja reformada, lá no comecinho, no século XVI. Uma salvação pela fé somente, pela graça somente, em Cristo somente, somente através do que é revelado na Escritura e somente para a glória de Deus. Tá? Lá no comecinho do século XVI, pensava assim. Os batistas exaltavam Cristo na história da igreja à medida que eles valorizavam profundamente, irmãos. Os batistas valorizavam profundamente, valorizam ainda a liberdade que Jesus comprou para nós. A liberdade da mente, a liberdade do culto, a liberdade do governo. Porque Jesus nos libertou para essas coisas, para que possamos cultuar livremente, para que possamos pensar livremente, para que possamos governar a nossa igreja sem intervenção de ninguém, tá bom? Os batistas sempre exaltaram as liberdades da mente, do culto e de governo que Jesus garante para a sua igreja, e pelas quais vale a pena lutar em qualquer momento da história. Ele é a nossa liberdade, sobretudo sobre o poder do pecado, tá bom? A igreja primitiva, os petistas, os anabatistas passaram. A igreja reformada continua aí vivendo, dos nossos irmãos presbiterianos principalmente. Os batistas continuam. A igreja ortodoxa russa continua, tá bom? E continuam com o desafio de buscarem respostas para cada dor do homem na pessoa de Jesus. Então, primeira verdade, Jesus é uma obra, é uma joia de muitas faces. Segunda verdade, Jesus não é um empréstimo do paganismo. Terceira verdade, Jesus é exaltado na história da igreja. Quarta verdade, o fato de Jesus morrer não anula o amor de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muitas pessoas, irmãos, têm dificuldade para entender, né, esse fato. Ah, mas Jesus morreu? Como é que existe um Deus amoroso? Um Deus que mata o seu próprio filho? Tem gente que tem dificuldade com isso. E as pessoas têm dificuldade também para entender como é que a morte do outro tem um efeito sobre a minha vida. Eu sou pecador, então quem morrer sou eu, não é ele. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Não consegue aceitar isso, um inocente morrer por outros. Até reconhece que Jesus é inocente, mas não aceita isso, que um inocente morra por outros. E o pior, não consegue aceitar que um Deus que é amor, de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 8, sacrifica o seu próprio filho e aceite esse tipo de justiça. Entretanto, irmãos, a vinda de Jesus, a vinda e a morte de Jesus não anulam o amor de Deus. A vinda e a morte de Jesus colocam em perspectiva o amor de Deus. É Deus amando tanto a humanidade que ele decide fazer isso pela humanidade. Porque ele sabia que a única forma de reconciliação é através de derramamento de sangue. Outro texto que não está na nossa aula, mas eu vou gastar um tempinho aqui com ele,
Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus estabeleceu isso na palavra dele. Então ele pega e manda o seu filho, que era o único que não tinha pecado, Deus de Deus, homem de homem, para que viesse e morresse em nosso lugar. É uma prova de amor de Deus com a humanidade, sim, mas também é uma prova de amor incrível dentro da Trindade. Porque é Jesus, Deus Pai e o Espírito em comum acordo. Jesus demonstra o seu amor ao Pai, mostra como é grande o amor do Filho para com o Pai em obediência. Ele vem do Pai para conosco ao providenciar a salvação em Jesus. E dentro da Trindade, já que eles traçaram esse plano, irmãos, e esse plano é desde a eternidade. A morte de Jesus não anula o amor de Deus, pelo contrário, a morte de Jesus realça o amor de Deus. Quando a gente olha para a cruz, e quando a gente olha para a manjedoura, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o túmulo vazio, o que é exaltado é o amor de Deus. Na manjedoura, Deus ama a humanidade, o Filho obedece o Pai. Na cruz, o Filho obedece o Pai e ele é conduzido pelo Espírito até aquele momento. Ele obedece o Pai. No sepulcro vazio, mostra o quanto o Pai ama o Filho e aceita o sacrifício da cruz. Toda a obra de Jesus, começando na manjedoura, lá no Natal, essa obra coloca em perspectiva um amor que nós não entendemos. E que é um amor justo. Nós temos uma visão distorcida de amor. A gente acha que amor é passar a mão na cabeça, a gente acha que amor nunca leva a sofrimento. E o amor implica, sim, muitas vezes, em sofrer. Este plano, manjedoura, cruz, sepulcro vazio, esse plano foi traçado na eternidade, para que possibilitasse a nós a vida eterna. Apocalipse 13, 8 diz assim, falando da besta: e adorá-la-ão, ou seja, adorarão a besta, todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto desde a fundação do mundo em amor, por mim e por você, e por cada pessoa dessas histórias desse livro. Cada pessoa que apanhava dos pais, cada pessoa que passava as outras dificuldades que tem aqui, que eu não vou citar, para não tirar o gostinho da surpresa dos irmãos. Cada uma dessas pessoas, elas são alvo desse amor de Cristo. A vinda, o Natal, e a morte, a Páscoa, que nós comemoramos, de Jesus, é a maior manifestação do amor de Deus para a comunidade. 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Irmãos, então é isso. Chegamos ao final aqui. Qual que é a expectativa minha e dos outros irmãos do Ministério de Ensino da Igreja? É que você, ao ler as histórias, seja impactado. É que você, ao ler as histórias, seja motivado. É que você, ao ler as histórias que nós vamos entregar, seja confrontado com esse mundo que existe ao seu redor. E que você, ao assistir às aulas que serão ministradas, mostrando respostas para as dores apresentadas nas cartas, para que você, assistindo essas aulas, consiga ver o tamanho da obra de Cristo em favor de pessoas em situação terrível. E como é que ele, sim, me alcança e te alcança. E como estou ligando. E como é que o Natal é importante. Todos os efeitos que nós vamos ver só são possíveis porque ele decidiu vir. Que você esteja disposto para essa nova jornada. Que você esteja disposto a conosco testar esse novo modelo que será feito. A igreja vai receber a matéria, vai ler a matéria no domingo seguinte. Ou eu, ou o Júnior, ou a Sueli, vamos estar aqui dando a resposta. Tá bem? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão que assiste essa aula. Que o Senhor possa continuar mostrando a eles que Jesus é uma joia de várias facetas a serem estudadas, Pai. Que Jesus é um presente do Senhor, não é nada da cultura, não é emprestado do paganismo. Que eles possam continuar vendo, Pai, olhando para a história da nossa igreja local e olhando para a história da tua igreja, vendo Cristo sendo exaltado na história da igreja, Pai. E que eles possam entender, Pai, que a morte de Jesus, a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, o sofrimento de Jesus, nada disso anula o teu amor, pelo contrário, é uma prova do teu amor para conosco.
Esteja conosco, ó Pai, esteja nos guardando, nos protegendo. Trabalhe os nossos corações e nos ajude a podermos prestar o melhor para o Senhor e possamos aprender o melhor do Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então é isso, irmãos. Domingo agora, essa aula vai ao ar. Então domingo de manhã e domingo à noite talvez você já esteja assistindo essa aula aqui com a carta nas mãos. Se você ainda não assistiu a aula e está com a carta nas mãos, não abra a carta sem assistir a aula. Tá? Eu preciso que você assista a aula para depois você abrir a carta e a ler. Tá bem? Deus te abençoe. Nesse domingo agora já vamos entregar a primeira carta que já está pronta, digitada aqui. Trabalho braçal. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus cuide da sua mente, do teu coração e Deus te dê crescimento nesse nosso período agora de advento estendido através dessas lições de estudo dos efeitos da vida e obra de Jesus sobre as nossas vidas. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Grande Tchau, tchau.